que a China nega a extração forçada de órgãos de prisioneiros de consciência. Bem-vindo ao China Sem Censura, eu sou Chris Chappell. Há um filme no Netflix chamado A Lavanderia. É baseado na história real dos Panama Papers e de gente rica roubando o dinheiro dos outros. Mas é um blockbuster estrelando a Meryl Streep e o Antônio Bandeiras. Então, até é interessante. Diferente de programas chatos, sem ficção, que só falam de notícias e essas coisas. Bom, de qualquer jeito, tem uma cena no A Lavanderia onde a polícia na China sequestra uma praticante de Falun Gong e extrai seus órgãos, matando-a. He would say that the organs were harvested only after the prisoners were dead. But the Falun Gong were expendable, and a heart can bring $180,000 on the open market, depending on the blood type. Isso é conhecido como extração forçada de órgãos. É basicamente o comércio estatal de órgãos humanos do Partido Comunista Chinês. E agora que esteve em um filme com estrelas famosas, parece de alguma forma mais real. As vítimas da extração forçada de órgãos da China seriam prisioneiros de consciência. Significa que são dissidentes políticos e religiosos, como praticantes de Falun Gong e uigures. Oficiais chineses negam a existência de um esquema estatal de extração de órgãos. Há alguns anos, eles admitiram que usaram órgãos de prisioneiros executados, pessoas que teriam recebido a pena de morte por seus crimes. Mas alegam que desde 2015 o sistema de transplantes oficiais da China havia parado de usar órgãos de prisioneiros executados. Oficiais chineses jamais admitiram ter usado órgãos de prisioneiros de consciência, mesmo apesar de ainda estarem usando. Lembrando, prisioneiros de consciência são presos por sua fé, não porque fizeram crimes de verdade. Mas há muita evidência que comprova que o PCC está mentindo sobre a extração de órgãos. Chocante, eu sei. Então, a extração forçada de órgãos é fato ou ficção? No episódio de hoje, analisamos 6 evidências mostrando que a extração forçada de órgãos na China é, infelizmente, demasiado verdade. Número 6. Transplantes incomumente rápidos. Por todo o mundo, gente precisando de órgãos entra em listas de espera. Nos Estados Unidos, quase 92 mil pessoas estão na lista de espera para um transplante de rim. Significa uma espera de vários anos por um rim. Em alguns estados, dependendo do seu tipo sanguíneo, podem ser até 10 anos. Mas não na China. Na China, a espera pode ser de somente 2 semanas. E você pode até marcar o seu transplante de órgãos em uma data específica. É bom para você, mas ruim para o doador. É isso que o cirurgião israelense Jacob Lavie diz. Ele aponta que agendar um transplante de coração significa agendar a morte de outra pessoa. Prometer uma paciente fazer o transplante de coração em um dia específico. Isso só pode significar que aqueles que prometeram sabiam com antecedência quando o potencial doador morreria. O advogado de direitos humanos David Matas é o coautor de Bloody Harvest, um estudo sobre extração forçada de órgãos. Ele afirma que agendar um transplante lá é possível porque na China há um grande número de doadores que são executados a pedido. Eles obviamente têm muita gente lá presa esperando ser morta para um transplante e eles simplesmente escolhem a pessoa certa para matar dependendo de quem é o paciente. Nada de esperar em filas demoradas por órgãos como em lugares retrógrados como a América. O Partido Comunista Chinês entende oferta e procura, com características chinesas. Número 5. Turismo de transplantes. Um repórter da BBC foi a um hospital na cidade de Tianjin, na China, e entrevistou um paciente coreano que foi à China por um novo fígado. Esse repórter disfarçado registrou um paciente coreano se recuperando de um transplante de fígado em um hospital na cidade de Tianjin, na China. Nos Estados Unidos, o tempo médio de espera por um fígado pode ser de até 4 anos, dependendo do tipo sanguíneo. Mas na China, a lista de espera é curta, especialmente se você não liga muito para de onde vêm os órgãos. A enfermeira diz que eles realizaram 7 transplantes no dia anterior. Em outros países, pode levar anos para conseguir órgãos, mas aqui são só semanas.
Viajar para países no estrangeiro para comprar órgãos se chama turismo de transplantes, e não é barato. Um rim, $62 mil. Um fígado, $150 mil. E um coração, entre $130 mil e $160 mil. Isso de acordo com uma lista de preços oficial de 2007 no site do Centro Internacional de Assistência ao Transplante da China. Um vendedor de órgãos em Shenyang. O website depois saiu do ar. Mas à época, o negócio de transplantes de órgãos da China bombava. Hospitais estavam alardeando órgãos e oferecendo propostas para trazer turistas do exterior para transplantes, como o Hospital Kunming de Doenças Renais em Yunnan, que disse a clientes em potencial que, caso houvesse fracasso, nós continuaríamos a fazer transplantes até um dar certo, sem cobrar pelas várias cirurgias. Ethan Gutmann, autor de The Vlother, sobre os bastidores do negócio de transplantes de órgãos da China, diz que há uma conexão horripilante entre turismo de transplantes e dissidentes presos. Não dá para chegar nesses números. Isso é extração de órgãos de gente viva, Falun Gong principalmente, mas também uigures, tibetanos, cristãos. Esses são os grupos alvejados desde o início e eles continuam a ser o alvo. Não vemos hospitais fechando, não vemos centros de transplante com dificuldades. Na verdade, vemos o contrário. Vemos programas para a construção de centenas de hospitais e se tornou o pão e manteiga, a renda certa da profissão. Para os hospitais chineses é o pão na manteiga, como um fígado de acompanhamento. Número 4. Dados falsificados de transplantes da China. O vice-ministro da Saúde da China, Huang Jiefu, é o encarregado do sistema de transplantes de órgãos na China. Em 2015, ele alegou que havia 10 mil transplantes de órgão por ano na China. Mas o número real poderia ser 10 vezes mais. Não estamos falando de 10 mil transplantes por ano na China, mas algo mais perto de 60 a 100 mil transplantes por ano na China. Olha, esse número é extremamente perturbador, por literalmente não termos ideia de exatamente qual é a fonte dos órgãos. Mesmo se doações voluntárias de órgãos na China subissem, não poderiam chegar a esse nível. Ao insistir em um número pequeno de transplantes, a China repele perguntas desconfortáveis sobre a origem dos órgãos, porque, como Gutmann disse, não há jeito de o precário sistema de doação voluntária de órgãos da China estar atendendo à procura. Em 2018, a China ainda tinha apenas cerca de 6 mil doadores oficiais de órgãos, que teriam doado um total de 18 mil órgãos. O vice-ministro Huang Jiefu alega que os órgãos vêm de algumas das 6 milhões de pessoas que morreram em UTIs. Aqui, ele está desconversando a pergunta desconfortável de um repórter. There's a nonsense. I don't want to answer the questions because no. Well, how come I rang up? I was offered a liver very quickly from a hospital in China. How is that possible? I don't want to listen and answer the question. Somebody with some political agendas. Okay, you understand? Claro que entendo. Você não quer responder a pergunta. Ethan Gutmann, David Matas e seu coautor David Kilgore publicaram juntos uma atualização a seus livros em 2016. Lá utilizaram uma série de fatores para comprovar sua estimativa de entre 60 a 100 mil transplantes de órgãos. Eles matam gente de forma brutal e então vendem seus órgãos vitais. Isso nem os nazistas fizeram. Sim, mas como o Partido Comunista Chinês vê matar todos aqueles judeus em câmaras de gás? Que desperdício de órgãos! E lembra o que eu disse há pouco de oficiais chineses alegarem ter 6 mil doadores de órgãos em 2018? Bom, parece que eles podem ter inventado esses números completamente. Eu sei, você deve estar em choque. Ano passado, surgiu um estudo mostrando que os números oficiais de doação de órgãos na China são provavelmente dados falsificados. Como os pesquisadores descobriram isso? Com matemática básica. Eles descobriram que os dados da China de doadores falecidos, transplantes de rim e transplantes de fígado formam 3 equações quadráticas quase perfeitas. Sim, equações quadráticas. Desculpem falar de álgebra do ensino médio. Os pontos nesse gráfico mostram os dados oficiais de transplantes de órgãos na China. As linhas representam a fórmula quadrática.
De acordo com os pesquisadores, os dados diferem da fórmula por menos de 0,08%. Eles afirmaram: acreditamos que, para supor que esses números surgiram por acaso ou por coincidência de doações de órgãos ocorrendo por toda a China, seria necessária uma sequência de eventos que não é realista ou plausível, persistindo por 7 anos. Então, resumindo, oficiais chineses estão mentindo sobre os números dos transplantes de órgãos e tentando usar matemática do ensino médio para esconder. Ok, professor Valdir, o senhor estava certo. Eu usei álgebra na vida real. Número 3. Testemunhos de médicos. Um jeito de jornalistas e ativistas encontrarem evidências da extração forçada de órgãos é telefonando para hospitais na China. Um grupo de investigadores encabeçado pelo médico aposentado Wang Jiyuan fingiu ser a família de pacientes. Em um telefonema, um médico admitiu ter órgãos de prisioneiros de consciência. 宋主任吗？啊，您说吧。他那个医生跟他讲，就是说这个肾源挺好的，就是说他练功人家练什么功？练法轮功，练法轮功就是练法轮功身体都比较好嘛，练功就想。你要给他这么一个这种情况，我们也有这种所谓的叫不是有呼吸或者有心跳的一些工具，我们会有。 Dizem que órgãos de praticantes de Falun Gong são mais procurados porque eles têm um estilo de vida saudável. O que é um bom lembrete a todos os outros morando na China. Só para garantir, o melhor é provavelmente ter um estilo de vida bem problemático. Em outro caso, uma mulher com o pseudônimo de Annie disse que seu ex-marido, um cirurgião, havia extraído milhares de córneas de praticantes de Falun Gong. Ela disse que as vítimas eram mortas e os corpos cremados. Eu ouvi do meu ex-marido que a maioria deles tinha corpos fortes. Quando seus órgãos eram extraídos, eles ainda respiravam. Após seus órgãos serem extraídos, seus corpos iam direto para cremar, sem deixar rastros. Sem corpo, sem crime. O Walter White ia ficar orgulhoso. Em 2018, um praticante de Falun Gong chamado Yu Min se infiltrou como um paciente procurando um transplante de órgãos e filmou em segredo suas discussões com médicos na China. Ele publicou os vídeos mais cedo este ano, após fugir para os Estados Unidos. Essa é uma conversa com um médico que diz ter feito mais de 500 transplantes de fígado. Yu também perguntou ao médico sobre conseguir o fígado de alguém que pratica Qigong. O Falun Gong é um tipo de Qigong. E como você diria não ao melhor fígado de todos os tempos? Número 2. Relatos de testemunhas. O autor Ethan Gutman entrevistou muitos dissidentes chineses depois de eles saírem da prisão. E eles frequentemente descrevem o mesmo padrão de passarem por exames médicos curiosamente específicos, sabe, entre as sessões de tortura. I was severely tortured mentally and physically, but at the same time, they took all these Falun Gong practitioners to the nearest hospital and have a regular body check. They include chest X-ray, liver test is ultrasound, and blood test every 3 months. Outros detentos, que também descreveram exames médicos similares, comentaram que os prisioneiros eram espancados de forma a evitar dano aos órgãos internos. Eles te obrigam a renunciar às suas crenças. Então, se você não renunciasse, eles te espancariam. Eles escolhem locais como as pernas, os braços e o quadril, mas onde há órgãos, eles não encostam. É muito bacana esse Partido Comunista. Mesmo eles te prendendo, te mandando para o trabalho escravo e te espancando constantemente, ainda se preocupam com a sua saúde. Pelo menos a saúde dos seus órgãos. Número 1. Tribunais independentes. Por mais de um ano, um tribunal independente investigou as alegações de extração forçada de órgãos. Nós concordamos em formar um tribunal independente com vários colegas distintos e em esclarecer algo muito sombrio.
Encabeçando o tribunal estava o Sir Geoffrey Nice. Ele havia sido promotor-chefe no julgamento do ditador sérvio Slobodan Milosevic por crimes de guerra no Tribunal Internacional da ONU para a ex-Iugoslávia. O tribunal consultou especialistas, entrevistou testemunhas e pesou as evidências. Qual o veredito? Bom, eu vou poupar vocês de meses de chatices e ir direto ao coração da questão. Entenderam? É por isso que não me chamaram para depor. De qualquer jeito, o tribunal concluiu que o Partido Comunista Chinês é culpado pela extração forçada de órgãos de prisioneiros de consciência. Nós, membros do tribunal, estamos todos convictos, unanimemente e certos, para além de dúvidas razoáveis, de que na China, a extração forçada de órgãos de prisioneiros de consciência foi praticada por um período considerável de tempo, envolvendo um número muito substancial de vítimas. O que quer dizer que, por anos, o regime chinês vem matando gente por seus órgãos. Eu sei que soa mal, mas por outro lado, eles também têm se safado com isso há muito tempo e feito bilhões e bilhões de dólares. Sabe o que isso significa? A China apresenta uma imensa oportunidade para investidores no momento. Então, o que você acha das 6 coisas que mostram que a extração forçada de órgãos na China é real? Comente abaixo.